Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre o Brasil independente e o primeiro momento do Império Brasileiro com o reinado de Dom Pedro I. Então, vamos à aula? Inicialmente vai ser criado no Brasil dois partidos políticos no pós-independência, o Partido Brasileiro e o Partido Português. E quero também começar te chamando a atenção para o fato de ser Partido Brasileiro e o fato de ser Partido Português não tem a ver necessariamente com o local de nascimento das pessoas que faziam parte desse grupo. Na verdade, esses partidos tinham a ver com o interesse de cada grupo, principalmente aqueles que tinham interesse por uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia onde o rei aceita a existência de uma constituição criada por representantes do povo e maior autonomia para as províncias, os estados, eram ligados ao Partido Brasileiro. Por outro lado, havia aqueles que queriam o regresso do Brasil à condição de colônia. E também, já que isso não poderia acontecer, queriam que o poder ficasse mais centralizado na mão do imperador, que era português, o Dom Pedro I. E nesse sentido, essas pessoas eram ligadas ao Partido Português. A Assembleia Constituinte eleita para organizar a primeira Constituição brasileira, ela vai ser eleita de modo bem interessante, porque o critério para ser votante era a quantidade de alqueires de plantação de mandioca em sua fazenda. E isso não tem absolutamente nada a ver com a mandioca ser um produto importante dentro da economia brasileira, mas sim tinha algo por trás, uma vez que a farinha de mandioca era o principal alimento dos escravos. Aqueles que tinham maior quantidade de plantação de mandioca teria necessariamente maior número de escravos. Daí que esse primeiro arranjo constitucional vai ser chamado de Constituição da Mandioca em 1823. O problema é que os deputados que formavam essa Assembleia Constituinte queriam um poder limitado por parte de Dom Pedro I, entre outras coisas, dando ao parlamento o poder de comando do exército e fazendo com que Dom Pedro aceitasse a limitação de seu próprio poder. E está na cara que Dom Pedro não vai aceitar isso e vai dissolver essa Assembleia Constituinte. Episódio esse conhecido como a Noite da Agonia. Então, precisava ser redigida uma nova Constituição. Ela vai ser redigida em pouco mais de 15 dias e outorgada por Dom Pedro I. O que quer dizer isso, professor? Basicamente, ela vai ser imposta por Dom Pedro. E as pessoas vão ter que aceitar essa Constituição, que previa, entre outras coisas, a manutenção da escravidão. Isso é um tanto quanto óbvio, uma vez que a escravidão vai ser a base para a unificação do país, mas também outras coisas importantes, como a divisão em 4 poderes. Veja bem, você sabe que existe poder legislativo, executivo e o judiciário, que esses 3 poderes eles são iguais. É assim que funciona o nosso país hoje. Porém, havia na Constituição de 1824 a possibilidade de um poder acima de todos esses, que era o poder moderador. Veja nesse organograma aqui abaixo, olha, que o poder moderador era exclusivo do imperador Dom Pedro I. Logo, ele poderia, entre outras coisas, dissolver a Câmara dos Deputados, poderia nomear ou retirar um juiz. Outra característica importante era a Igreja Católica sendo colocada como religião oficial do Estado. E isso é de extrema importância porque, fora do catolicismo, não havia cidadania dentro do Império. Você necessariamente, para participar da cidadania, ter um emprego público, participar das eleições, obrigatoriamente tinha que ser católico. E claro, o voto era um voto censitário. O que quer dizer isso? Você precisava ter uma renda determinada para votar. Essa renda inicial era de R$100.000 e uma renda ainda maior, de R$400.000, para se candidatar a deputado e R$800.000 para se candidatar a senador. E vale destacar também que o Senado era o Senado vitalício. Uma vez que você era eleito senador, você ficaria para o resto da sua vida. É claro que nem tudo são flores dentro do primeiro reinado, e Dom Pedro I vai ter que sufocar um movimento interno de contestação ao seu governo. E aí nós estamos falando da Confederação do Equador, de 1824, ocorrida mais uma vez em Pernambuco, estado esse que a gente vai ver que tem várias rebeliões. E nesse momento eles vão ser contrários à Constituição de 1824 e pela forma que ela vai se dar, sendo imposta por Dom Pedro I. E não tem jeito, a Confederação do Equador vai se destacar a liderança do Frei Caneca. Frei Caneca é esse que também tinha participado da Revolução Pernambucana, mas que acabou sendo absolvido da execução. Na Confederação do Equador, ele vai ser um dos principais líderes e as ideias de independência vão passar as fronteiras de Pernambuco, chegando a Paraíba e Ceará. É claro que isso vai ser duramente reprimido por tropas do Império. Outro tópico importante sobre a disputa de poder
dentro do Brasil vai ser a Guerra da Cisplatina. Vamos lembrar, a Cisplatina anteriormente era chamada de Colônia de Sacramento, colonizada pelos espanhóis e alvo de disputa entre portugueses e espanhóis durante todo o período da colonização. Eu quero também te lembrar que em 1816, Dom João, quando era príncipe regente, estava aqui no Brasil, ele promove uma ação de invadir a colônia de Sacramento, criando assim a província da Cisplatina. E exatamente nessa região que a gente vai ter a guerra que vai começar em 1825 e vai até 1828. Guerra essa iniciada com Lavalleja, presidente da província da Cisplatina, que decide se aproximar das províncias do Rio da Prata, que vai se tornar Argentina mais tarde. Essa ação vai fazer com que o Estado brasileiro declare guerra à Argentina. E olha, ainda que houvesse um nivelamento entre as batalhas campais, é na Batalha Naval de Santiago que o Brasil vai conseguir, em 1827, ter uma supremacia naval na guerra. A guerra vai continuar ainda bastante parelha entre os dois lados e extremamente dispendiosa também para os dois lados. Isso vai fazer com que a Inglaterra acabe intermediando as conversações e negociando a paz entre os países. E para que a paz fosse selada, a região da Cisplatina vai se transformar em um país independente, criando assim a República Oriental do Uruguai. Eu quero que você entenda os problemas de você entrar numa guerra. O Brasil, recém-independente, tinha acabado de fazer uma grande dívida com a Inglaterra para pagar uma indenização a Portugal, fazendo com que Portugal aceitasse a independência do Brasil. E durante a Guerra da Cisplatina, Dom Pedro vai precisar contratar soldados, ou seja, mercenários, para lutar. Tudo isso faz com que a guerra seja extremamente danosa para os cofres do Império. E a consequência óbvia de tudo isso é um grande endividamento por parte do Brasil e a falência do Banco do Brasil. A crise econômica estava instaurada e, para piorar, Dom Pedro ainda se envolve numa crise de sucessão ao trono português, quando seu pai, Dom João VI, morre e o seu irmão, Dom Miguel, tenta tomar o trono de Portugal. Tudo isso faz com que a estadia de Dom Pedro no comando do Império Brasileiro fique insustentável. Havia uma pressão política extremamente forte, uma crise econômica gigantesca. Isso vai culminar com a abdicação de Dom Pedro I em 1831 do trono do Brasil. Ele abre mão do trono e vai para Portugal. Como o filho homem mais velho de Dom Pedro, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade, a gente vai ter um grande problema. O problema é esse que basicamente vai ser resolvido com políticos profissionais ficando à frente do governo. É o chamado período regencial que a gente vai ver na próxima aula. Agora chegou a hora de você testar os seus conhecimentos e saber se essa aula foi proveitosa e você está apto a fazer a prova da ESA e se dá bem em história. Vamos lá, questão de 2011. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como característica, letra A, religião católica e voto universal, B, poder moderador e senado vitalício, C, liberdade administrativa às províncias e voto censitário, letra D, magistrados nomeados pelo imperador e religião protestante, ou letra E, voto extensivo às mulheres e poder moderador. Vamos ao gabarito. Letra B, poder moderador e senado vitalício, como dito aqui na aula. Igreja Católica como religião oficial, correto, mas voto universal não havia porque o voto era censitário, votava quem tinha dinheiro. Liberdade administrativa para as províncias, muito pelo contrário, elas não tinham liberdade nenhuma e ficava vinculada sempre ao governo central. Magistrados nomeados pelo imperador? Sim. Religião protestante? Não, era a Igreja Católica a oficial do Estado. Voto extensivo às mulheres? Não, isso só vai acontecer no século XX no Brasil. Próxima questão de 2016. A primeira Constituição do Brasil, de 1824, estabelecia uma organização do sistema político em 4 poderes. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, havia o poder, letra A, absoluto, B, hierárquico, C, moderador, D, régio ou E, patriarcal. Questão essa muito fácil. Gabarito, letra C, poder moderador. Próxima questão, 2017. Qual a importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação da Constituição brasileira? Letra A, abertura dos portos às nações amigas. B, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. C, a assinatura das tarifas Alves Branco. D, a aprovação da Lei de Terras. Ou letra E, a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra.
Gabarito aí, letra B. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. Bom, a abertura dos portos você viu na última aula que vai ocorrer em 1808 com a chegada da corte portuguesa aqui ao Brasil. Letra C. Assinatura das tarifas Alves Branco, a gente ainda vai estudar, são tarifas alfandegárias, que vai ser assinada em 1844. A aprovação da Lei de Terras também vamos estudar no futuro. Ela vai ocorrer em 1850. E, por fim, letra E, a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. A gente viu na última aula, ele vai ser assinado em 1810 e vai dar uma tarifa alfandegária menor para os produtos ingleses, fazendo com que o Brasil consuma muitos produtos diretamente da Inglaterra. Agora acabou, muito obrigado por estar assistindo essa aula. E esse é o momento de pedir aquele like aqui para esse vídeo e você se inscrever no meu canal. Isso ajuda demais a gente continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube e fazer com que você alcance os seus sonhos de ser um sargento das armas do Exército Brasileiro. Muito obrigado, até a próxima, valeu!